Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Eu quero trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por todos os seus caminhos. A Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele faz aqui traz um ensino, fazendo uma referência que há uma luta constante dentro do homem, dentro de nós, entre a carne e o espírito. E se nós, meus irmãos, permanecemos no Espírito, nós não, meus irmãos, cumprimos isso mesmo, os desejos da nossa carne. E a maior luta é esta. Nós tanto lutamos contra o inimigo, que ele se aproveita, meus irmãos, justamente desta deficiência, desta carência do homem, meus irmãos, onde termina muitas vezes cedendo a carne, tem esta luta constante entre a carne, tem, meus irmãos, a luta contra o inimigo, contra o diabo, que ele luta constantemente contra as nossas vidas. Mas se nós andamos em espírito, nós não cumprimos isso mesmo. Nós, meus irmãos, não cumprimos as concupiscências da carne, e assim, meus irmãos, nós não abrimos portas para que o inimigo, meus irmãos, ele possa se opor isso mesmo, ou entrar na nossa vida. O inimigo, meus irmãos, ele trabalha dia e noite. E é preciso que nós venhamos buscar andar no Espírito constantemente. Constantemente é preciso que nós venhamos andar no Espírito. Para quê? Para que nós possamos estar em comunhão com Deus. É tanto que o próprio Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Até para adorar ao Senhor, até não, para adorar o Senhor, nós só conseguimos adorar Ele se for em espírito, em verdade. Na carne nós não conseguimos. Para orar no espírito, para entrar na presença do Senhor, devemos, meus irmãos, estar em espírito. E há esta guerra constante, esta peleja constante entre a carne e o espírito. E se nós, meus irmãos, cumprimos as concupiscências, os desejos da nossa carne, nós iremos nos afastar, nos distanciar da presença de Deus. Nós iremos, meus irmãos, ceder, ficar fracos na fé. Isso mesmo. Não teremos forças para lutar, vencer as aflições, os problemas. Nós só vencemos as lutas, só estamos de pé para combater os levantes do inimigo, se nós estivermos, meus irmãos, em espírito. Porque, meus irmãos, em espírito, que nós temos poder, autoridade, que nós, meus irmãos, suportamos as aflições. E Paulo diz: digo, porém, andar em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. A carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. A lei, meus irmãos, é o que nos condena. A lei, meus irmãos, é o que nos denuncia como pecador, isso mesmo. Agora, se nós estamos no Espírito, nós, meus irmãos, estamos vivendo em santidade, e a lei não tem poder sobre nós.
porque assim nós estamos agradando e fazendo a vontade do Senhor. A lei, meus irmãos, ela não tem poder sobre a nossa vida, porque nós estamos, meus irmãos, embora tendo histórico de pecador, porque somos seres humanos, já desde o pecado de Adão e Eva, mas nós, meus irmãos, estamos no Espírito, estamos, meus irmãos, debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer, buscar andar em Espírito. É uma luta, isso mesmo. A maior luta hoje de um cristão é, meus irmãos, andar em Espírito. O cristão que anda em Espírito, ele anda em santidade, ele está em comunhão com Deus, ele está, meus irmãos, na fé, ele suporta as aflições, os problemas, isso mesmo. Ele, meus irmãos, não murmura, não reclama por problemas, ele está em Espírito, isso mesmo. É tanto que Paulo diz, porque as obras da carne são manifestas. As obras da carne são manifestas. E são o quê? As quais são, Paulo diz, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Todas estas coisas aqui são obras da carne. Brigas, contendas, invejas, todo pecado, meus irmãos, da área sexual, isso mesmo. Todas estas coisas são obras do que? São obras da carne. Aí ele diz, idolatria, feitiçarias, inimizades, emulações, ira. Pessoa, meus irmãos, que só vai virado. Aquela pessoa, meus irmãos, que não tem um domínio próprio, está vivendo na força do que? Da carne. E todos nós estamos sujeitos a isto. Agora, é preciso que nós venhamos andar em Espírito, que nós venhamos buscar estar no Senhor, em oração, em uma vida, meus irmãos, em jejum, em consagração, isso mesmo. Se afastando, meus irmãos, das obras deste mundo, das obras da carne, que porventura possa incitar a carne, a nossa carne, para que venhamos estar o quê? Vivendo em Espírito e assim agradando a Deus. E fugindo de todos esses pecados do mundo, onde só traz problemas, inimizades, embora já são obras da carne. E, meus irmãos, só atrai o que não presta. No final, meus irmãos, o resultado só é ruim. Isso mesmo, o resultado só é problema. O resultado das obras da carne, meus irmãos, só é problema. Isso mesmo, só é problema. Aí ele diz, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Aí ele continua dizendo, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Isso mesmo. Estas obras, meus irmãos, são as obras da carne. Isso mesmo, são as obras da carne. E não tem como, meus irmãos, eu nascer de novo, eu estar em Cristo, e essas coisas fazer parte da minha vida. Estas coisas, meus irmãos, fazer parte do meu dia a dia. Por isso que a Bíblia diz, se verdadeiramente o Filho vos libertar, nós seremos livres, libertos. Quando Jesus faz uma referência a Nicodemos, lá em João, lá no Evangelho de João capítulo 3, ele diz que aquele que nasce do Espírito é Espírito, mas aquele que é da carne é da carne. Se nós nascemos do Espírito, as obras da carne não podem fazer parte da nossa vida, isso mesmo, mas sim as obras do que? As obras do Espírito, as obras do Espírito. E alguém diz assim, pastor, mas por que tanto problema na minha vida? Às vezes pessoas que são crentes, que aceitaram a Cristo, ou pessoas que fazem parte da igreja há tantos anos. E é preciso, meus irmãos, que nós devemos examinar. Será que eu estou vivendo no Espírito? Será que eu estou vivendo no Espírito e assim agradando a Deus? Ou estou vivendo na carne e assim, meus irmãos, não consigo ter uma comunhão, uma intimidade com Deus?
É preciso que venhamos andar em espírito, em espírito. Todas estas obras aqui são as obras, meus irmãos, do mundo, né? As obras, meus irmãos, de quem está distante de Cristo, né? Está distante do reino de Deus. Agora, aquela pessoa que aceita Jesus Cristo, aquela pessoa que entrega a sua vida para Cristo, ela não pode aceitar que estas coisas façam parte da vida dela, de forma nenhuma. Embora a carne do homem, a inclinação da carne é para estas coisas. A pessoa pode, meus irmãos, ser o maior cristão, isso mesmo, de exemplo em santidade. Mas a inclinação da carne é estas coisas, de qualquer um. A inclinação da carne é esta. Agora, cabe a cada um de nós buscar lutar, como a própria palavra que diz, o apóstolo Paulo nos ensina, lutar, isso mesmo, para não se entregar-se a essas concupiscências da carne e assim vencer em oração, uma vida em oração, uma vida em consagração, uma vida em santidade, uma vida na palavra de Deus, para que possamos estar firmes na presença de Deus, não abrir brechas, portas para o inimigo entrar sobre as nossas vidas ou ter poder sobre a nossa vida, e assim, meus irmãos, viver agradando ao Senhor. E assim, meus irmãos, iremos ter mais força para vencer os dias maus, estaremos de pé, meus irmãos, para lutar, isso mesmo, para que venhamos, meus irmãos, vencer todas as lutas, as aflições, os problemas. Sabe, quando bate o desespero na vida de uma pessoa, a falta de esperança, quando bate, meus irmãos, o desânimo, aquela pessoa, não que não possa bater, mas quando a pessoa se entrega, isso mesmo, é porque, meus irmãos, a carne, ela tem dominado a sua vida, ela está em domínio da sua vida, porque se o Espírito, ele está em domínio da nossa vida, isso mesmo, se nós estamos dominados pelo Espírito Santo, pelo Espírito sobre a nossa vida, embora venham as lutas, os problemas, as tentações, nós estaremos ainda lutando firmes para que não venhamos, meus irmãos, nos entregar a essas tentações, a essas concupiscências da carne e as tentações do diabo que são constantes sobre as nossas vidas. Pois então, lute, busque viver no Espírito, busque agradar ao Senhor e não andar na carne, não andar e ceder às vontades da carne. Amém? E a própria palavra aqui diz, né? Olha o que diz aqui, ó. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso mesmo. Os que cometem é aquelas pessoas que se entregam a essas coisas. Estas pessoas estão distantes do reino de Cristo, estão distantes do reino de Deus. E se alguém me ouve e diz assim, pastor, o que eu faço? Isso mesmo. É a realidade da minha vida. É lutar, é buscar em Cristo, se arrepender, se colocar a vida em Cristo Jesus e lutar para viver agora uma vida em santidade, uma vida no Espírito e não ceder às concupiscências da carne. Isso mesmo, que é o que a nossa carne, o mundo, isso mesmo, deseja, almeja, isso mesmo. Aí ele diz, mas o fruto do Espírito é o que? Amor. É aquela pessoa que ama, que perdoa, é aquela pessoa alegre, isso mesmo. É aquela pessoa longânima, paciente, benigna, bondosa, aquela pessoa que está na fé, mesmo nos dias maus, mas está na fé. Aquela pessoa mansa, temperante. Esta, meus irmãos, é a que está o quê? É a que está no Espírito. Isso mesmo. Não tem, meus irmãos, como alguém dizer assim, eu sou crente, mas as obras, os frutos estão distantes. Isso mesmo. Das que o reino de Deus espera de nós. Aí ele diz, aqui, ó, e a todos quanto andarem, olha aqui, ó, contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo, olhe bem, os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Por que Paulo disse que aqueles que são de Cristo crucificaram? Porque, meus irmãos, estas coisas fizeram já parte da vida desta pessoa. Mas depois que ela entregou a vida para Cristo, a carne dela foi crucificada. As obras da carne não faz parte mais da vida dela. Por isso que não tem como eu dizer que eu sou de Cristo e as obras que fluem de mim são as obras da carne, não são os frutos do Espírito. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, tem como uma árvore boa, isso mesmo, dar frutos maus? Ou, meus irmãos, uma árvore má dá frutos bons? Não, meus irmãos. Se a árvore é boa, ela tem que dar bons frutos. Isso mesmo. Ela tem que dar o quê? Bons frutos. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida e pedir a Deus que o Senhor nos ajude a crucificar a nossa carne, a viver em santidade, a vencer as lutas, as pelejas, os desânimos, os desertos constantes sobre as nossas vidas, que não é fácil. Eu peço oração a todos que me ouvem, orem por mim, pelo nosso ministério, para que possamos estar trazendo a palavra de Deus, estar orando aqui pela sua vida, estar firmes nesta peleja. Amém? Não é fácil. Quem olha pode achar assim, mas é tão fácil. Isso mesmo. Você não sabe os desafios e as lutas que são. Alguém diz assim, mas por quê? Porque, meus irmãos, aquele que faz a obra de Deus, ele está em um campo de guerra, de batalha no mundo espiritual, contra demônios, principados, contra o diabo, constantemente. Amém? Constantemente. E somente em Cristo é que assim, meus irmãos, em oração, intercessão, é que vencemos todos os problemas, os desânimos, as lutas, os problemas que surgem na nossa vida constantemente. Aleluia! Quero orar agora pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, tá? Isso mesmo. Participe conosco diariamente aqui das nossas orações. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu entro em oração agora, neste momento. Meu Deus, eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos. Eu oro, meu Deus, por esta pessoa que me ouve agora. Pai, entra com poder, com providência sobre esta casa, esta família, este pai de família, esta mãe, esta pessoa que tem enfrentado uma luta constante na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, até mesmo na sua própria carne. O inimigo tem tentado, ela tem tido uma dificuldade para vencer isso mesmo, a sua própria carne. Meu Deus, entra, fortalece, dá forças, vigor, ânimo a esta pessoa, Pai. Que possamos ter forças, coragem. Sim, meu Pai. Que pessoas sejam tocadas, fortalecidas, cheias agora do Teu Espírito, fortalecidas agora no Teu Espírito. Meu Deus, dá força ao que está cansado, dá ânimo, alegria, manifesta o Teu poder, Senhor. Que todo desânimo, cansaço, opressão possa cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Seja abençoado, abençoada agora, pelo poder do nome de Jesus. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Aleluia.